Os reality shows de 2021, do pior ao melhor. Senhoras e senhores, eu sou Rory Moraes, sejam muito bem-vindos ao meu canal e não repara a bagunça, tá? Eu sei que faz tempo que eu não apareço por aqui, mas como eu disse, né, eu já falei isso mais de uma vez aqui no canal, eu não prometo pra vocês regularidade, constância, conteúdo de qualidade, conteúdo relevante. Na verdade, eu não sei o que eu prometo pra vocês, mas de vez em quando eu vou aparecer aqui pra falar sobre coisas que eu tô a fim de falar. E eu já falei também que eu adoro o formato de listas, né? Eu adoro fazer listas e eu tava devendo as listas aqui de melhores, de piores, as coisas relacionadas aí ao ano passado. Eu sei que tá bem atrasado, porque hoje é 27 de fevereiro quando eu tô gravando isso daqui. E em breve já estaremos em março, né? Realmente o ano já tá acabando, mas pelo menos para minha alegria e para a alegria de vocês aí, até o momento não tivemos grandes lançamentos, assim, grandes títulos, grandes obras saindo esse ano. Então eu ainda acho que vale a pena sim você saber o que foi de melhor, o que foi de pior, aí a gente falar sobre algumas coisas do ano passado. Talvez você não tenha visto, vale a pena procurar. Então vamos lá. E o tema do vídeo de hoje, eu acho também muito apropriado, muito propício, que são reality shows, né? A gente tá nesse momento aqui em que eu tô gravando, acabou de acontecer o lance com o Thiago Abravanel. Ele apertou o botão, desistiu do programa em uma trajetória lamentável, né? Ele é um grande símbolo do flop que foi essa edição 2022, porque ele era um cara da paz, ele falou vamos ter o BBB do amor, simplesmente não funcionou, não deu certo o BBB 22, por isso eu acho que é muito legal a gente falar sobre os realities do ano passado. Esse formato é um formato que mexe com o brasileiro, né? É paixão nacional, é Copa do Mundo. Reality show é uma parada que engaja o povo brasileiro, que movimenta as redes sociais. É um formato que eu gosto muito, inclusive, e por isso, ano passado, eu assisti muita coisa relacionada aí a reality shows. Então a lista que eu preparei hoje é uma lista de, basicamente, não tem tudo, eu deixei de fora alguns realities assim que eu não acompanhei mesmo, assim, assisti tudo, mas eu deixei aqui na lista os principais. E aí eu organizei do pior ao melhor, e tem coisas aqui que não são necessariamente reality shows, mas que orbitam aí, que tem a ver com o assunto, obras que são spin-offs aí de grandes reality shows, enfim, vocês vão entender. Vamos lá fazer essa lista, não é bem um top 10, tá? É uma lista aí do pior ao melhor. E para começar a minha lista aqui, obviamente começar pelos piores, então esse aqui é a pior coisa que eu assisti em 2021 aí relacionada a esse universo de reality shows, e é uma parada que ela é surpreendentemente ruim, assim, ela não tinha por que ser tão ruim, isso é meio inexplicável, e vou discutir agora rapidamente, porque são muitas coisas que a gente vai falar, pra gente tentar encontrar o porquê que deu tão errado. Eu estou falando da série documental do Globoplay, Gil na Califórnia, né? Nessa série aí, a gente já são 5 episódios, se eu não me engano, onde a gente acompanha o Gil chegando lá na Califórnia, né? Ele indo fazer a faculdade dele, que ele tanto falou, e tudo mais, né? É meio surpreendente essa série ser tão ruim, porque a gente tá falando de uma figura que é muito querida, né? O Gil do Vigor, um personagem que já entrou aí para os anais da televisão brasileira, caiu no gosto popular, as brincadeiras dele, os memes, as falas, as frases, todo mundo usou isso daí, tá em todo programa de televisão, até hoje no Big Brother eles usam lá o Brasil tá vendo, esse tipo de coisa, o Brasil tá lascado. Então ele foi um personagem muito importante e é muito querido, muita gente diz que ele que merecia ter ganho, ele foi o grande personagem do BBB 21, eu nem vou entrar nesse mérito aí, mas enfim, todos concordamos que é uma figura incrível, antológica, o Gil do Vigor, certo? Então uma produção que envolva ele não deveria ser ruim, deveria ser no mínimo interessante de assistir, divertida, né, e entreter você, mas isso não vai acontecer aqui, você provavelmente não vai gostar, e eu detestei, e por vários fatores. O primeiro deles é o timing, porque essa série foi lançada no Globoplay no dia 9 de dezembro de 2021, se eu não me engano, quase um ano depois que o Big Brother acabou. E o Gil do Vigor, por ter se tornado uma figura tão popular, primeiro que ele foi até o fim da edição, né? Ele saiu poucos dias antes do programa acabar, uma edição que foi muito intensa, quando acabou já estava todo mundo esgotado de consumir
o Big Brother 21. E o Gil, depois que saiu de lá, estava em todos os lugares. Ele era onipresente. Ele estava na Ana Maria Braga, estava nas propagandas que passavam na Ana Maria Braga. Ele estava em outros canais, porque as pessoas repetiam as falas dele. Ele estava nos memes da internet. Ele estava em todo lugar. E aí, quando chegou em dezembro, eu não sei vocês, mas eu não aguentava mais ouvir falar de Big Brother 21, não aguentava mais aquelas figuras, eu não aguentava mais ver a Juliette, ver o Gil, ver a Carol Conká, por mais que essas pessoas fossem carismáticas e queridas e tudo mais. Não falando que é o caso da Carol Conká, mas... Enfim, por mais que fossem personagens marcantes e que a gente tenha sido impactados pelas histórias que eles contaram no programa, ninguém aguentava mais, eu não aguentava mais. Então o documentário do Gil, aquela altura, 9 de dezembro... foi um desperdício, né? E outra coisa que é bem ruim do programa é que ele não tem um conteúdo para render uma série documental de 5 episódios. Que eu não tô dizendo que o Gil não tem uma história de vida incrível e que ele não é um personagem maravilhoso, mas é porque o programa poderia muito bem ser tipo uma matéria do Fantástico, sei lá, sabe? Uma matéria do video show, qualquer coisa assim, mostrando ele chegando lá e como que é a vida dele na Califórnia. E como que é a estrutura do programa, então? Dá algumas pinceladas da história de vida dele, né? Mostra a família dele lá, falando algumas coisas que ele passou. Essa é a parte que eu considero interessante. E os episódios mostram o Gil conhecendo brasileiros lá na Califórnia que estão apresentando pra ele alguns pontos turísticos, a história dos lugares. E, cara, é bem chato. Vou falar que é verdade. É bem maçante. E o que eu acho mais revoltante, por ser uma produção da Globo aí, é que ela tecnicamente é bem ruim. A parada várias vezes está com um áudio ruim, a luz estourada. Quem é videomaker aí já precisou usar esse recurso vai conhecer, mas muitas vezes a imagem está muito tremida, porque provavelmente a galera gravou com a câmera ou com o celular sem estabilização. E aí quando você joga no programa de edição para estabilizar, você usa um recurso do próprio programa, só que fica, dependendo da situação, do quão tremido tá, fica horrível a imagem, fica uma coisa meio ondulada assim. E no documentário mais de uma vez aparece isso. Eu fiquei inconformado que deixaram isso ir pro corte final. Então é uma série que é um reality aí que eu acho que falta cuidado. A proposta dele não é muito clara, é meio vazia o que a série quer contar. E acho que não faz jus a esse personagem maravilhoso. Assim. Eu acho que é uma pena, uma parada que podia ter saído antes, podia ter saído mais cedo, quando ainda estava no hype. Obviamente eles gravaram quando ele foi, enfim, não sei. O timing é ruim, não funciona e tecnicamente ela é bem ruim também. Pior reality ou obra aí relacionada a realities que eu assisti em 2021. Vamos seguindo a nossa lista aqui ainda com aqueles realities e aquelas obras relacionadas a esse universo de realities que não agradaram, que são ruins, de baixa qualidade, assim como o conteúdo aqui do meu canal. Você pode até estar se perguntando, você está falando aí que a obra do Gil que a série do Gil é mal produzida? Olha o teu canal aí, olha a produção. Mas eu não sou a Rede Globo, né? Eu não tenho dinheiro da Rede Globo, então é imperdoável. Mas enfim, voltei no do Gil. Vamos seguir na nossa lista. O reality que eu vou falar agora, ele também é bem ruim, tão ruim quanto essa série do Gil aí. Porém, ela tem uma estrutura maior, teve um investimento maior, tem uma proposta inovadora, de certa forma. Estou falando do reality show da Rede Record de televisão, chamado Ilha Record. Esse eu acho que pouca gente assistiu, eu assisti porque eu tenho essa atração por conteúdo de baixíssima qualidade da TV aberta brasileira, né? Minha esposa odeia porque eu tô sempre zapeando e paro na Rede TV ali, fico vendo aquelas coisas tosqueiras. E o Ilha Record me chamou a atenção por causa disso. Eu pensei, vou assistir, porque tem umas figuras aí que devem render alguma coisa, tem uma galera meio xarope das ideias. É bem ruim. Ilha Record foi bem ruim, um programa fraco em histórias. As provas do programa parecia que você estava assistindo um acampamento dos escoteiros, assim, era uma coisa meio na floresta, de pegar bandeira, faz não sei o quê. A estrutura meio podre, assim, não vale a pena, é muito ruim. E, como eu falei, o programa não tem muita história pra contar, e aí você era obrigado a ficar ouvindo coisas como Pyong Lee e Lucas Selfie, os maiores estrategistas dos reality shows. Não, né? Não. Lamentável você ouvir uma declaração dessa, entre outras coisas, tá? Era bem difícil assistir o programa porque tinha a participação do Diney, que
à primeira vista pode parecer um cara bem divertido, mas conforme o programa avançava, era bem chato. Ele não parava de falar, era irritante. E aí a experiência em si não valia a pena, né? A falta de história do programa ela era tão notável que você conseguia perceber o esforço da edição para tornar certos momentos mais dramáticos, mais impactantes. Assim, eu acho que eu não vou encontrar no YouTube, talvez se você estiver vendo aí na edição, pode ser que eu tenha encontrado, mas eu acho que eu não vou achar. Mas eu me lembro muito bem de uma cena em que eles estavam jogando Pebolim, né? Totó, sei lá como é que chama aí, onde você tá vendo. E aí era o Pyong de um lado, o Negão da BL do outro, eu não lembro direito o que era, mas eles estavam jogando ali o Totó. E aí, um mexendo com o outro, né? Aquela rivalidade de game, assim, que você vai jogar uma parada. E aí a música... era muito tosco, subiu uma música dramática, de tensão, close nos bonequinhos do Totó. Assim, lamentável, triste. E é uma pena porque a proposta do programa tinha umas coisas interessantes, assim, o fato da galera que saiu poder interferir no jogo, eles tomavam umas decisões ali e tal. Eu acho que tinha potencial, mas não... é um reality qualquer coisa, assim. E pra piorar... a apresentação da Sabrina Sato, desculpa aí você que gosta da Sabrina Sato, mas é péssima, horrível a apresentação da Sabrina Sato. Ela não conseguia conduzir o programa bem, não conseguia extrair alguma coisa interessante dos participantes. Era cansativo você ouvir a Sabrina Sato falando, aquelas expressões dela. Não dá. Eu não consigo gostar da Sabrina Sato como apresentadora. E esse programa aqui é péssimo, só ganha do programa do Gil, porque ainda tem um esforço de fazer uma parada diferente, né? Não parece só alguém gravando outra pessoa com o celular. Seguindo aqui na nossa lista, a gente tem outro filho, outro fruto do BBB 21, porque é aquilo, né? A Globo viu que isso rendeu muita grana, renderia audiência, secou a fonte, velho. Tirou todo o leite dessa vaca, deixou ela lá magrela caída no chão. E essa daqui é, claro, o documentário da Juliette, né? Você Não Está Sozinha, eu acho que é alguma coisa assim, eu nem lembro o nome mais. Mas esse documentário da Juliette aí é um pouco melhor do que o do Gil, né? Convenhamos, ele tem uma produção melhor, é legal você acompanhar aí a saída dela do programa, o impacto dessa parada na vida dela. É interessante, ele tem uma outra coisa interessante. Tem alguns momentos desse reality aí que eu acho que descaracterizam um pouco o formato de documentário, né? Que é aquele lance dela interagir com os telões. Eu falo disso no meu review aqui da série da Carol Conká, né? Ela interagindo com os telões, aí vem os participantes do programa, tem umas atrações musicais, então eu não sou particularmente fã desse formato aí, dessa intervenção que tem no meio do documentário. Fica aparecendo um programa de auditório, né, um programa de domingo, mas pelo menos tem uma outra atração musical ali que são bem boas. Tem uma banda que aparece lá que é aquela Francisco El Hombre, que tem uma vocalista que canta muito, com uma voz lindíssima, então é legal você ver a apresentação dela e tal. É uma música que a Juliette cantava lá, tem alguns momentos até que são um pouco emocionantes, mas a gente tem um problema que, mais uma vez, é um documentário que saiu... acho que no finalzinho de junho, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, eu anotei aqui, 29 de junho, finalzinho de junho, pra mim já era um momento em que eu não aguentava mais ouvir falar de Big Brother, ainda se falava bastante, os participantes até hoje estão aparecendo em propagandas, né, então assim, cansativo, era um tema que já não interessava mais tanto, e esse documentário é claramente feito pros cactos, né? Então, se você é uma pessoa que é muito fã da Juliette, que naquela época idolatrava ela e gostava muito, esse documentário é uma boa pedida para você. Assim, é uma grande homenagem aí, é uma grande celebração dessa personagem, da vitória dela, da trajetória dela no programa. Se você é uma das pessoas que, assim como eu, só gostou muito dela, gostou muito do Gil e tal, eu acho que ele não é suficiente para te entreter, não é uma parada que vai mudar a sua vida, mas também não é horroroso. Fica ali uma coisa meia bomba. Outro reality show que prometia, tinha muito potencial, teve muito investimento, também estamos falando da senhorita Globo. Ela nos prometeu uma parada que seria demais e não entregou. Estou falando de No Limite, também tem review aqui no canal e eu conto pra você por que essa edição flopou tanto, mas eu acho que são motivos parecidos com um pouco com o da Ilha Record lá, só que com muito mais recurso, muito mais dinheiro nesse caso aqui, né? O No Limite, ele trouxe ex-participantes do Big Brother, então já tem isso, né? Mais Big Brother,
já fica uma coisa meio cansativa. Mas de qualquer forma, foi o suficiente para chamar a atenção da galera. No primeiro episódio tava todo mundo assistindo, gerou memes lá, eu lembro da Ariadna caindo na areia. Eu achei que seria uma edição que ia bombar, mas o programa não conseguiu contar história nenhuma. Assim, eu acho que ele errou bastante em presumir que a gente conhecia muito bem todas aquelas figuras, sendo que tinha participantes ali que eu nem sabia quem eram. Então acho que faltou um pouco investir em contar quem eram cada uma daquelas pessoas, para que a gente pudesse ir criando interesse naquelas personalidades, né? Acho que podia falar um pouco também da trajetória delas no Big Brother, mas não teve isso não. E eu acho também que ficou a impressão de que em alguns momentos nem era tão no limite assim, sabe? Porque as pessoas estavam sempre maquiadas, bonitas na tela. As provas, uma ou outra eram interessantes, mas a grande maioria não eram tão inspiradas assim. Outro problema que o Ilha Record teve também, né? E aí eu vou até elogiar que até nesse Big Brother agora, o 21, né? Nos outros também, o grande forte do programa não são as provas, tá? Acho que a Globo precisa investir aí, dar uma renovada nesse time que cria essas provas, porque ela fica mais preocupada com o patrocínio, em evidenciar as marcas, em fazer os participantes lerem várias vezes lá a frase da marca, a descrição do produto, e não se preocupa tanto em fazer uma prova criativa, né? Pô, Power Couple, programa da Record com famosos que você não sabe nem quem são, tem umas provas bem legais, bem desafiadoras, e não foi o caso aqui do No Limite, né? Então isso foi outra decepção. Teve também a apresentação completamente broxada do André Marques. Ele tava cumprindo tabela, assim, sem vontade nenhuma de estar ali. Ele ficava narrando as provas, era bem ruim. E eu acho que a pior coisa dessa edição, aliás, as duas piores, a pior não, mas a segunda pior coisa dessa edição foi o quadro humorístico do Rafael Infante, que era péssimo. Ele não tinha muito material fonte para trabalhar também, convenhamos, mas era muito sem graça, beirando vergonha alheia. E eu fiquei revoltado, eu não lembro se se o No Limite antigo era assim, mas esse No Limite, o prêmio foi entregue baseado na decisão do público. Tipo, os participantes ficaram a temporada inteira se lascando lá, se ferrando, passando fome, tomando chuva, frio, não sei o quê, pra no final a parada ser decidida num concurso de popularidade. Assim, eu fiquei revoltado, achei muito tosco. Só fica em primeiro, fica na frente dos outros. Como eu disse, por questão de estrutura, de investimento, é uma parada maior, assim, que eventualmente acertou mais do que os outros, né? Então acho que merece ficar na frente, assim. Se não, sei lá, se eu rever essa lista aqui, talvez eu... Não, mas é mais interessante que as outras, mesmo com todas essas falhas. Por falar em mais interessante que os outros, apesar das muitas falhas, o próximo item aqui dessa lista, né? Eu acho que a gente já tá começando a entrar nas coisas que foram boas. Esse aqui talvez seja o marco que vai dividir o que é ruim, o que é podre e o que é bom. Então por isso que ele vai ficar ali no meio. E não é bem uma parada de reality show, mas convenhamos, se não fossem os realities, essa obra aqui não existiria. Esse programa que é tão ruim, mas tão ruim, que deu a volta e conquistou a internet, tem review no meu canal também, você já sabe do que eu tô falando. Casa Kalimann, o talk show, game show, sei lá, apresentado pela não carismática Rafa Kalimann. Esse programa aqui que ele já era um grande hit antes mesmo dele estrear, né? Porque vazou aquele vídeo dela que ela apertava o botão lá e a parada ficava colorida e já viralizou. A galera já falou, nossa, isso vai ser muito ruim. E aí eu fui assistindo semanalmente, acho que saía na quinta, se eu não me engano. Depois de 3 semanas eu já tava engajado, assim, eu já tava, caramba, quem será que vai estar essa semana? Vamos assistir o Casa Kalimann. E virou uma experiência coletiva até que divertida, né? Você esculhambar o programa, você falar mal. Foi uma coisa divertida, uma experiência bacana em um ano tão difícil, né? A gente teve aí o Casa Kalimann para nos alegrar pelos motivos errados, mas foi bom, foi bom. O Casa Kalimann, né? Você aí que acompanhou percebeu que a Rafa Kalimann não é a melhor apresentadora possível, né? E aí já começa o mistério desse programa, porque eu não consigo entender alguém que tenha assistido a edição 2020 do Big Brother e pensou, tá aí, vou dar um programa pra essa moça, porque ela manda muito bem. Não é o caso, né? Aqui ela fica devendo, e é muito louco como ninguém pensou nisso. Beleza, vamos dar um programa pra Rafa Kalimann, que tal a gente criar um ambiente seguro para que ela possa trabalhar, já que, enfim, ela não é uma improvisadora, ela não é uma comediante. E aí a gente vê aqui que nos programas
em que a gente não tem um convidado que consegue contornar a situação. A gente tem, por exemplo, Paulo Vieira, né? Ele é um cara que ele consegue entregar com o que ele recebe. Mas a gente teve outros convidados ali, tipo a Lumena, eu não lembro todos agora, mas a gente teve uns episódios bem ruins, bem lamentáveis, e infelizmente ela não segurou a bronca, assim. Quando não era um convidado bacana, o programa era horrível. E a gente precisa destacar aqui aquela prova, que não é bem uma prova, sei lá, aquela entrevista onde ela apertava o botão e improvisava uma situação, uma dinâmica que por si só já não fazia sentido, porque eu imagino que o participante deveria apertar quando tivesse alguma coisa que ele não quisesse responder, mas ela fazia uma pergunta que ela presumia que seria polêmica, muitas vezes a pessoa já estava para responder, ela apertava e fazia uma voz de neném, sei lá, era muito ruim, muito constrangedor. Então, por tudo isso, por toda a falta de habilidade, de carisma, né, de capacidade de improviso de Rafa Kalimann, esse programa acabou dando a volta, acabou ficando bom, ficando cult, ficando divertido de consumir com a galera da internet, com o Twitter, que não perdoa qualquer vacilo, o Twitter tá em cima, o Twitter replica. Então foi uma parada boa de assistir. Eu quero uma segunda temporada de Casa Kalimann. Me conta aí, o que você acha? Vale a pena a gente ter uma segunda temporada de Casa Kalimann? Eu espero que sim, vai ser muito bom e eu verei toda semana. Você achou que não ia ter mais BBB 21? Até parece, né? Tem muito BBB 21 ainda e a gente tem mais um fruto desse reality, mais um spin-off de BBB 21. Dessa vez eu acho que a gente já tá entrando aqui no campo das paradas que eu gostei e eu estou falando da série documental do Globoplay, A Vida Depois do Tombo, aquela que acompanhou a trajetória aí da Carol Conká depois que ela saiu do programa com um recorde absoluto de rejeição. E a primeira coisa que essa série tem a favor dela é o time, né? Como eu falei aqui do caso da série da Juliette, da série lá do Gil principalmente, né? Essa série ela saiu no finalzinho de abril, a gente estava bem perto da final do programa e assim, o BBB 21 ainda era um tema muito relevante, assim, estava no topo dos Trend Topics, estava no topo ali das buscas na internet, então a Globo acertou muito no timing, era um tema muito relevante também porque a gente tinha esse contraste interessante de estar vendo o Big Brother 21 mostrando ali as pessoas mais queridas do Brasil, né, mas a gente se perguntava, e a Carol Conká, ela tinha sumido, né? O que será que aconteceu? É uma história interessante, eu pelo menos tinha muita curiosidade de pensar, caramba, velho, como é que essa mulher vai sair na rua, odiada pelo Brasil inteiro? O ódio pela Carol Conká uniu corintianos e palmeirenses, lulistas e bolsominions, a galera que odeia o cuscuz paulista e a galera que aceita o cuscuz paulista. Tava todo mundo unido pra odiar essa mulher. E aí ficava essa curiosidade, como será que vai ser a vida dela agora, né? Como será que vai ser a carreira dela agora? E eu gosto muito desse documentário aqui nesse sentido, porque ele grava desde ela passando da porta, assim, o primeiro contato dela com as pessoas, ela descobrindo o impacto daquilo, né, entendendo a situação, mostra a participação dela nos programas de TV depois ali, no Café da Ana Maria Braga, esse tipo de coisa. Ela com a família, ela com os amigos, né? E é interessante você parar pra pensar que toda essa situação que aconteceu com a Carol Conká não foi só com ela, né? Tem as pessoas que estão ao redor dela, inclusive os profissionais que ela emprega. E aí tudo isso aborda, eu acho que não é uma série que tá ali pra passar o pano pra Carol Conká, apesar de sim ser uma intenção da Globo ali de né, conter os danos à carreira dela. Não sei se foi suficiente, enfim, eu não acompanho a Carol Conká, não sei se ela deu a volta por cima, se ela tá bombando, se ela tá estourada aí, mas eu acho que foi um esforço interessante da Rede Globo, num bom momento. E aquele negócio, né? Toda boa história precisa de um bom vilão, aquela frase batida, mas o Big Brother 21 não seria esse estouro, essa explosão que foi, se não fosse também pela loucura da Carol Conká, né? E eu acho que é um documentário muito interessante de você, talvez não hoje, né? Não sei, mas como eu assisti bem na época em que eu tava completamente fascinado por esse Big Brother e por aquelas figuras, então foi uma ótima experiência. Documentário da Carol Conká fica aqui na 6ª posição. E já que a gente tá falando de pessoas malucas, pessoas aí com comportamento esquisito que chamam a atenção no mínimo, vou falar agora de um grande sucesso da Netflix que prendeu todo mundo, a internet falou muito disso e até hoje repercussões desse programa aí ainda estão rolando, tá? Ainda tem algumas consequências dessa parada. Estou falando de
Casamento às Cegas, a versão brasileira desse reality, que é muito doido, né? Que é o experimento da galera que vai lá esperando conhecer pessoas e com base apenas na apresentação da pessoa, elas aceitam ou não se casar com elas. A proposta é interessante, mas com certeza você só vai atrair ou pessoas que querem fazer fama e sucesso e ficar conhecidas, ou a galera que é meio perturbadinha. E quando você junta essas duas características em uma pessoa só, aí você tem o que eu acho que foi o que aconteceu nessa temporada aqui, porque eu assistia aquilo lá incrédulo, assim, parecia que eu tava numa exposição de animais exóticos e eles estavam falando, olha, essa espécie aqui, ela é muito rara. Eu tava completamente fascinado, assim, eu tava encantado por ver o comportamento equivocadíssimo daquela galera. Eu acho que o programa em si não é bom, tá? Eu acho que ele é longo demais, os episódios, principalmente quando sai ali do experimento, né? Enquanto tá naquela cabine que eles vão se conhecendo, aí eu acho que é bem interessante. Eu fiquei engajado ali e era legal ficar vendo os casais se formando, até um pouco das intrigas entre eles ali, quando duas pessoas gostavam se identificavam com a mesma candidata ou candidato ali. Eu achei isso bem interessante, mas quando já começam a se formar os casais, aí vai ficando mais cansativo. Você aquele negócio de, vamos conhecer a mãe, vamos ver aqui, visitar o AP. Algumas situações pareciam também bem artificiais, meio montadas, algumas tretas que parece que a produção falava, tipo assim, vamos brigar por causa disso, sabe? Mas não sei, não tô dizendo que é isso. Por outro lado, ainda que o programa seja aí, não seja lá essas coisas em questão de estrutura, de formato e tudo mais, e tem assim parte que seja bem cansativa, eu acho que ele tem o mérito de ter um gigantesco valor de entretenimento aqui. A parada vai te prender, ele é extremamente viciante, você vai torcer pelos casais, vai ter o seu casal favorito, vai ter o casal que você não gosta. Não tem como. É aquela parada assim, é realmente um reality show extremamente fútil, aquele que muitos intelectuais aí, a galera que fala, eu não assisto reality shows, isso é conteúdo de gente idiota, não sei o quê. Esse é muito, assim, esse é uma parada extremamente vazia, mas ao mesmo tempo é muito divertido. E eu acho que a prova maior de como ele é viciante é que quando acabou o reality, a gente foi pesquisar dessa galera, como é que tá essa galera, né? Será que eles ainda estão juntos? O que será que aconteceu? Será que eles arrumaram outra pessoa? Aí tem aquele episódio depois que é a reunião, né? Que eles revisitam alguns momentos e teve várias tretas, várias paradas que aconteceram depois, inclusive tem a participação dessa galera em podcasts aí, eu acho que liberaram agora, né, questão contratual. Nesse momento liberaram eles a falar, então você vai achar muito episódio de podcast com eles falando, aí tem a versão dos meninos, a versão das meninas, e é isso, cara, a gente tá consumindo até agora Casamento às Cegas, que não é o melhor dos reality shows, assim, em alguns momentos ele é até meio chatinho, mas é muito divertido, extremamente viciante. E a apresentação da Camila Queiroz e do marido dela lá, que eu não lembro também, horrível, tá? Eles ficam 3 minutos ali e mesmo assim eles estão na capa, não faz o menor sentido. Mas de qualquer forma, divertidíssimo. Se você ainda não assistiu, assista Casamento às Cegas, que você vai se divertir de uma forma ou outra. Ou você é dessa galera que consome muito reality show e vai ficar viciada nisso daqui, ou você vai se divertir pelo vacilo da galera, pelas merdas que eles falam, pela loucura da galera se casar com outra pessoa num relacionamento que claramente não tá dando certo. Galerinha meio perturbadinha, vale a pena ver, é muito legal. E agora, quase no pódio, eu vou colocar aqui no quarto lugar um reality que pouquíssima gente viu e que ele passou no YouTube. É o reality show Futuro Exporta. É um reality show produzido pelo Porta dos Fundos que buscava ali um novo integrante. Então eles abriram inscrições pra galera, a galera mandou. Obviamente, né, agora, enfim, tem esse negócio do pessoal escolher os participantes já meio conhecidinhos do público, alguns já têm um certo alcance, né? Faz até certo sentido porque você quer trazer audiência também pra parada, né? Então você precisa escolher uma ou outra pessoa que é mais famosinha. Mas de qualquer forma, a gente tem aqui um reality show que junta artistas de diversas modalidades, assim, a gente tem a galera mais do TikTok, aí tem outro candidato que faz teatro, tem outro que é comediante stand-up, não sei o quê. E esses participantes foram testados semana a semana em provas que homenageavam ali, que revisitavam grandes obras
do Porta dos Fundos, né, ao longo desses muitos anos aí de produção de conteúdo. Então eu que acompanho o Porta dos Fundos há muito tempo e que respeito muito o Porta dos Fundos, até por conta da minha relação com comédia e por eu estar sempre estudando cases e tal, e o Porta dos Fundos é um grande case de sucesso no que se refere a YouTube, a comédia e tudo mais. Então, para mim, foi muito interessante ver os bastidores do programa, como é que funciona a escolha de roteiros ali, a criação de sketches, a estrutura deles para filmar, né? Então tem muito disso. Tem o que eu falei de você revisitar algumas obras deles aí, vídeos que ficaram muito famosos. Muitas vezes você ficava nervoso, apreensivo pelo desafio da galera, né? Que era improvisar, tinha que recriar cena, criar roteiro, criar vídeo de celular sozinho ali. E tudo isso com o julgamento da galera do Porta. Então imagina você criar uma parada e apresentar ali pro Antônio Tabet, pro Gregório do Vivier, pro Porchat, pô, dá um nervosismo, a parada você tem que ser bom mesmo, né? Então eu acho isso muito legal. Os desafios são muito bons, o game em si é muito bom e por isso ele te prende. E você fica envolvido até a final, você vai torcer, você vai ter o seu candidato preferido, você vai provavelmente questionar ali um resultado ou outro. É muito divertido, muito divertido. A abertura, esqueci de falar da abertura, cara. Eu falei que esse reality aqui, ele revisita, né, a trajetória do Porta e os vídeos, né, consagrados deles. Lembrando que o Porta dos Fundos aí revolucionou a criação de conteúdo no Brasil, o que surgiu de canal de sketch depois, até na televisão, eles influenciam também nesse formato aí, né? E a abertura é muito legal, porque eles pegam a abertura clássica ali do Porta e o personagem vai passando pelas produções aí que eles fizeram ao longo da carreira, muito legal. Esse reality aí quase entrou no meu pódio e tá disponível lá no YouTube pra você ver, de graça, entra aí que vale muito a pena. A pessoa que ganhou, ela já tá aparecendo nos vídeos novos do Porta dos Fundos aí, tá? Eu não vou falar quem foi pra não dar spoiler, mas você tá vendo essa pessoa sem saber o perrengue todo aí que ela passou, sem saber todo o esforço, toda a batalha dela pra chegar onde ela chegou. Então recomendo você acompanhar a trajetória dessa pessoa aí, porque é bem divertido, um bom reality disponível no YouTube de graça para você. Vamos agora entrar no meu pódio, finalmente. Terceiro lugar, vai para um reality que eu amo muito, é a segunda temporada desse reality, inclusive eu falei dele no meu vídeo de melhores séries de 2020, que foi bem os primeiros vídeos do meu canal ali, e eu não separei. Esse ano eu quis separar, eu vou fazer uma lista aí de melhores séries, melhores minisséries, então eu vou deixar tudo separadinho, porque aí também é uma desculpa para eu poder falar mais coisas, né? E dessa vez eu tô separando, vou realmente colocar ele aqui na categoria de realities, porque ele é um reality que está disponível na Netflix e se chama Amor no Espectro. Lá na minha lista de melhores séries de 2020, eu acho que eu coloquei o Amor no Espectro em segundo lugar, se eu não me engano. Eu acho que ela perde só pro The Last Dance, aquela do Michael Jordan lá, eu acho que foi, do Chicago Bulls. Eu não lembro se foi isso, mas acho que foi. De qualquer forma, a primeira temporada de Amor no Espectro ficou muito alta na minha lista. Foi uma das melhores coisas que eu assisti em 2020. E em 2021 a gente teve a segunda temporada. Nessa segunda temporada, ela acompanha alguns personagens da primeira ainda, né, que ainda continuam ali na trajetória para encontrar o amor da sua vida, e a gente é apresentado aqui a novos personagens, né? Lembrando que essa série ela conta a história de pessoas que estão no espectro autista e que estão procurando o amor, né? E o interessante dessa série aqui é ver a relação dessas pessoas com a busca pelo amor, né? Alguns tratam a questão meio que como uma conquista pessoal, sabe? Uma etapa a se vencer, porque eles têm características que atrapalham na relação social, né? E é muito, muito emocionante. Assim, emocionante por diversos motivos, porque você vai rir de algumas reações que eles têm, você vai se emocionar, você vai chorar. A relação deles com a família, com os pais é muito bonita, né? A torcida pelos pais para que eles vençam na vida e consigam encontrar o amor. Cara, é apaixonante. Assim, ela é uma série apaixonante. Muito difícil você não gostar de Amor no Espectro, não se identificar com os personagens, não torcer por eles. Quando acaba, você já fica, eu queria ver mais, eu queria acompanhar mais essa galera. Eles já viraram celebridades na Austrália, assim, o pessoal que participa da série. E é muito legal, uma das melhores coisas que você vai encontrar, com certeza, no catálogo da Netflix. E é por isso que eu coloco aqui na minha terceira posição. Se você ainda não assistiu Amor no Espectro, vá ver agora, porque é apaixonante. Na segunda posição, vou falar de outro reality que
É também um serviço de streaming, mas dessa vez não estou falando de Netflix, estou falando de Prime Video. É o LOL Brasil. LOL Brasil é um reality que ele replica um formato que já não é tão novo assim. Tem vários realities mundo afora aí que tem esse formato, onde você confina vários comediantes, ou enfim, confina várias pessoas. O objetivo do game é você não rir, você não pode rir. Eu já até comentei no Nobodycast, no podcast que eu tenho lá, eu indiquei há muito tempo atrás outro reality que tá lá no Prime, que é o Documental, que é a versão japonesa desse formato aí, né? Eu acho essa Documental um pouco mais interessante no quesito gaming. Tem umas características, não vou entrar no mérito aqui para não ficar gastando, mas ele tem algumas coisas que são mais legais. Porém, né, o LOL é um programa que tem várias versões mundo afora. No Prime tem o da Austrália, eu acho que tem da Espanha, não lembro direito agora de cabeça, e fizeram finalmente a versão brasileira. O primeiro mérito aqui que eu vou dar, o primeiro elogio a essa versão brasileira do LOL aqui, é a escolha do elenco. Eu acho que eles conseguiram diversificar bem o estilo humorístico, né, de cada um. Então a gente tem atriz de teatro, tem comediante stand-up, tem o pessoal de internet. Eu acho que eles diversificaram bem. Esse choque entre esses formatos aí rende ótimos momentos, né? É muito difícil você não rir com esse programa aqui. A galera é muito boa. Eu adoro o Diogo Defante. O Igor Guimarães é muito engraçado. É o comediante que eu mais gosto hoje no Brasil aqui. O Nabote é muito bom. A Flávia Reis me surpreendeu, porque quando eu vi que ela era essas atrizes que fazem vários personagens no teatro, eu já pensei, ixi, essa mulher vai ser meio bestinha. Não é, muito engraçada. A apresentação da Clarice Falcão e do Tom Cavalcante, eu acho que é meio mais ou menos assim. É porque também é complicado você pegar uma coisa que é muito engraçada e botar alguém pra comentar, você acaba criando um efeito contrário, assim. É um programa que talvez nem precisasse dessas figuras dos apresentadores ali, mas sei lá, eu gosto deles, simpatizo com eles, adoro a Clarice Falcão, então tudo bem. Dá pra passar o pano pra isso daí. E o game, o que é, né? Eles ficam presos ali por 6 horas e eles precisam fazer os outros participantes rirem. Quando você ri a primeira vez, você toma um cartão amarelo, no segundo você é expulso e sai do programa e tal. E essa parada de você não poder rir, isso mexe demais comigo, assim, essas situações em que você não pode rir e alguém faz algo inadequado, fala uma parada e você tem que segurar. E aí o que é legal é que uma piada que seria muito besta, ou você falar alguma coisa que não tem graça nenhuma em outro contexto, nesse contexto tem. Então o cara sobe lá no palquinho pra fazer uma apresentação que você fala, mano, o que esse cara tá fazendo? Só que o fato de você não poder rir é o que torna fantástica essa experiência, que eu sempre me lembro quando eu era moleque, que tinha o hino na escola, né? Que cantava o hino na escola, sei lá, eu não lembro que dia que era. Toda quarta-feira. E tinha um moleque que ele sabia que era um momento que eu não aguentava, eu ficava com vontade de rir. Você tinha que ficar sério ali. E a diretora ficava circulando. Se você fizesse qualquer coisa, você ia pra diretoria. E esse moleque, ele vinha atrás de mim. Eu ficava tentando me mudar de lugar na fila pra fugir dele. Ele vinha atrás de mim, porque ele ficava cantando o hino errado. E, cara, eu cantava o hino com a lágrima escorrendo, assim. Então, essa parada de você não poder rir, segurar pra não rir, eu sou apaixonado. Tem o UTC lá na internet, que eu adoro, no YouTube. E por isso que eu fiquei tão fascinado com o LOL Brasil. Assim, é um seriado que ele é gostoso de assistir, não só por essa dinâmica de não poder rir, por ser muito engraçado, pelo elenco ser maravilhoso. E o elenco, inclusive, com uma entrega absurda, né? A galera suou mesmo pra fazer o outro rir. A galera passou mal ali. 6 horas segurando, se esforçaram, eu acho isso muito maneiro. Mas ela é uma série que ela é muito bem dividida, os episódios, tem ganchos que vão te prender. Então acaba um episódio, você fala, caraca, quem foi que riu? Eu quero ver, você vai matar tudo de uma vez. Assim, é uma série bem gostosa, eu acho que é um conteúdo leve. A gente tá nesse momento com a carga tão negativa, né? Só notícia ruim, só desgraça acontecendo. Então foi um bom alívio que a gente teve em 2021. Foi uma série que eu gostei demais, eu assisti 2 vezes. Eu fui fazer uma viagem, apresentei pra família, a gente ficou vendo lá de novo. É muito bom, muito bom. Ri muito, tanto na primeira quanto na segunda, e eu aposto que você vai rir demais. Se você tá procurando alguma coisa aí pra rir, pra assistir com a galera, LOL Brasil é muito bom. Quero ver o que eles vão fazer na segunda temporada, e pra achar um elenco bom que nem esse, vai ser complicado. Chegou a hora do primeiro lugar da lista? Não, a hora de você se inscrever no canal aí, se você ainda não tiver inscrito, porque se você não se inscreve, aí eu fico ainda mais desmotivado para fazer vídeo, aí vai ter um vídeo por ano.
Então eu preciso que você deixe o like, se inscreva, compartilha com a sua galera aí que gosta de reality shows, comenta aí qual foi seu reality show favorito de 2021. E assim, como eu falei, essa lista aqui ela não é bem um top 10, mas é uma lista que vai do pior ao melhor. E aí é até meio chato falar essa posição número 1 aqui, mas não tinha como, né? Eu ia estar sendo maluco se eu falasse qualquer coisa aqui no primeiro lugar, no melhor reality de 2021, se eu não falasse o BBB 21, né? Essa edição histórica do maior reality show da televisão brasileira, quiçá do mundo, hein? Porque o Big Brother nos outros países do mundo aí não é esse fenômeno que é aqui. E a Globo conseguiu se reinventar, né? Porque a gente teve boas épocas do Big Brother, principalmente lá no começo, boas temporadas, e ele foi decaindo, quase caindo no esquecimento, assim. Eu, pelo menos, tinha abstraído o Big Brother da minha vida. Eu acho que eu não vi aquele meio... Eu não lembro dos vencedores, pra te falar a verdade. Eu acho que teve... Sei lá, eu lembro só das primeiras ali. E isso aconteceu. Eu consegui ignorar a existência do Big Brother até o BBB 20. E aí eu cometi o grande erro de ir pesquisar quem eram os famosos que iam entrar, porque tava essa história, né? Agora o BBB vai ter famoso, né? E eu caí na besteira de ir pesquisar e nunca mais eu consegui sair desse ciclo vicioso que é o Big Brother Brasil, né? Talvez o BBB 22 me ajude a sair dessa, porque eu tô completamente desapegado, assim, tem dia que eu não assisto, eu não vejo mais os cliques. Mas no BBB 20, meu irmão, eu tava completamente maluco, e aí quando acabou o BBB 20, começou a especulação, né? Quem será que vai vir no BBB 21, depois de tudo que aconteceu? Será que vão ter famosos que vão topar? E, surpreendentemente, o BBB 21 teve famosos, e famosos, tá? Galera grande. Projota entrou no programa, a Carol Conká entrou no programa. É isso mesmo, eles eram do 21? Realmente os famosos embarcaram na parada. A gente tinha famosos de verdade, participantes incríveis, né, fascinantes. E o BBB 21 foi o auge do meu vício em Big Brother. Assim, eu não conseguia fazer nada que não fosse relacionado a Big Brother. A gente tava no home office, né? Então eu ia almoçar Big Brother na tela lá, ao vivão, assistindo a galera. Às vezes eu acordava mais cedo, eu ligava e deixava a TV só pra ver o povo dormindo. Eu tava nesse nível de vício. Eu me lembro quando o Lucas desistiu do programa, que eu levantei um pouco mais cedo do que a minha esposa e vi as notícias, todo mundo comentando e tal. Aí eu fui no quarto, amor, você não sabe o que aconteceu? E ela desesperada, o quê, meu Deus? Já quase chorando, achando que tinha sido alguma coisa com a família. E aí eu falei, o Lucas desistiu do programa. Aí ela quase me matou, né? Porque, enfim, o susto que eu dei nela. Mas era isso, cara. E a notícia do Lucas ter saído e tudo que aconteceu naquela festa, cara, isso acabou com o meu dia. Eu fiquei completamente arrasado. Eu fiquei realmente mal. Como se eu tivesse vendo algum parente passando por uma situação horrível. Esse era o nível de envolvimento que eu tava com o programa. Não tem como não elogiar e não colocar no primeiro lugar aqui da lista de reality de 2021 o BBB 21, que foi uma edição histórica. A Juliette, por exemplo, um fenômeno, né? O alcance que ela teve, é inexplicável até todo esse sucesso. A gente conheceu personagens incríveis, histórias incríveis, a gente se emocionou. Afinal, eu quase chorei com aquele discurso do Thiago Leifert, assim, foi muito emocionante. E é isso, né? Acho que ficar falando do BBB 21 como eu falei, ninguém aguenta mais falar de BBB 21. A gente tá em 27 de fevereiro de 2022 e ainda estamos falando de BBB 21. Tudo bem que aqui no meu canal as coisas são meio atrasadas, o tempo aqui corre de forma diferente, mas eu acho que precisava ainda fazer essa última homenagem ao BBB 21, que por mais que ele já tenha acabado há muito tempo, ele ainda é mais relevante que o próprio BBB 22 que está acontecendo agora. Por exemplo, nesse momento eu acabei de falar, hoje o Thiago Abravanel desistiu do programa, ele apertou o botão. Se fosse no BBB do ano passado, eu não ia nem estar gravando, porque eu ia estar completamente arrasado. Mas eu simplesmente não estou nem aí, eu não consigo torcer por ninguém, não consigo vibrar por ninguém, eu não consigo odiar ninguém, eu simplesmente estou indiferente ao BBB 22. Com certeza ele vai estar mal posicionado na minha lista do pior ao melhor dos realities aí em 2022, que eu vou fazer no ano que vem. Espero que eu faça um pouco mais cedo. Mas ele vai estar mal posicionado até pelo potencial que tinha, né? Se esperava muito e não foi entregue. Acho que ele também é prejudicado porque o BBB 21 foi o fenômeno que foi essa parada absurda. E por isso tá no meu primeiro lugar. Se deixar, eu fico 3 horas falando aqui do BBB 21. Vamos seguir
Porque é isso, essa foi a minha lista do pior ao melhor nesse formato de reality show ou relacionado a esse formato de reality show. Lembrando que é tudo na minha opinião e lembrando, obviamente, que eu não assisti todos os realities que existem, tá? Então, por isso que é muito importante a sua participação. Quero muito saber, comenta aí. Que reality aqui que eu ignorei, que eu não falei? A Fazenda, por exemplo, eu não assisto a Fazenda, eu não suporto, eu acho um saco. Até tentei, eu vi uns episódios, mas não consegui avançar. Mas comenta aí, quero saber que reality que você acha que eu esqueci, qual faltou na lista, concorda com essa lista, que posição que você mudaria aí, enfim. Conta tudo pra mim nos comentários e em breve tem mais vídeo, tá? Vou trabalhar nas outras listas aí pra finalizar, tirar essas listas da frente do caminho e falar de outras coisas também que eu quiser falar aqui. Obrigado por ter assistido até agora e um cheiro pra vocês. Até o próximo vídeo.